Olá, bom dia! O período de defeso já terminou e os pescadores podem retomar as atividades em várias regiões do país. É o caso dos trabalhadores da Lagoa de Araruama, em Campos, no Rio de Janeiro. Veja agora os detalhes na reportagem. Depois de 3 meses, os pescadores comemoram a nova realidade. A atividade pesqueira ficou proibida na laguna para a reprodução e crescimento das espécies nativas. A expectativa para o retorno da pesca é grande para quem sobrevive da lagoa. São mais de 600 trabalhadores que atuam na Lagoa de Araruama. O defeso é importante para manter os estoques de peixe, camarão, porque é a época da reprodução deles e o período que eles precisam para crescer. E esse pescado, ele passa a ter um valor agregado financeiramente melhor, né, para o pescador que vive da lagoa. Então é importante a gente manter o defeso da lagoa. As cidades do entorno da lagoa são São Pedro da Aldeia, Saquarema, Araruama, Cabo Frio, Iguaba Grande e Arraial do Cabo. A Guarda Ambiental de cada município é responsável pela fiscalização, que é determinada pelos agentes da 8ª Unidade de Policiamento Ambiental. A Lagoa de Araruama é fundamental para a região devido aos recursos naturais. Durante o período sem pesca, os profissionais tiveram acesso ao seguro defeso pelo INSS, no valor de R$ 1.045. O período do defeso foi implantado em 2013. Mesmo com a resistência dos pescadores, com o passar dos anos, os profissionais se deram conta que a determinação melhorou a qualidade do pescado. Respeitar a cadeia produtiva lagunar é a certeza da reposição dos estoques e emprego. A Lagoa de Araruama, ela tem a sua única ligação do mar aqui em Cabo Frio, no canal de Itajuru, e banha 6 municípios. Então ela tem uma importância vital para a sobrevivência de pescadores, da atividade turística. Por isso nós temos que manter esse período de defeso que vai garantir a sobrevida dos pescadores, né, a longo tempo, a médio e longo tempo. Os preços do café robusta no Brasil estão elevados, com a saca subindo em torno de 4% no acumulado de outubro. E os cafeicultores estão preocupados com os rumos da produção de café no Vietnã. O dólar alto, as valorizações externas e o recuo dos vendedores elevaram os preços do café robusta no Brasil em outubro. No acumulado do mês passado, o indicador CPEA-Exalc subiu cerca de 4%, fechando a R$ 413,82 a saca de 60 quilos. De acordo com informações do CPEA, agentes brasileiros estão atentos ao clima chuvoso no Vietnã, que vem atrasando a colheita da safra 2020-2021, que, por sua vez, já estava programada para ser iniciada entre o final de outubro e o início de novembro. Além disso, a passagem de um tufão no país asiático e seus possíveis impactos sobre a produção da safra também preocupam cafeicultores locais. Dessa forma, os novos cafés vietnamitas podem chegar ao mercado só a partir do final deste mês. Os defensivos agrícolas são utilizados em diversas produções por todo o Brasil e, em muitos casos, são necessários para o controle de pragas. Porém, de uns anos para cá, surgiu um forte mercado envolvendo a venda desses produtos. Tanto que o número de apreensões deste ano é 6 vezes maior que os números registrados no ano passado. Para conseguir ter acesso aos pacotes de agrotóxicos, os policiais do Departamento de Operações de Fronteira contaram com a ajuda de um borracheiro. Nos pneus, a polícia encontrou várias embalagens do produto químico. Só nesses 10 meses do ano, o DOF apreendeu mais de 6 toneladas de agrotóxicos, número quase 6 vezes maior do que o registrado no ano passado. Produto de origem paraguaia. No caso do contrabando de agrotóxicos, também tem sido um item bastante apreendido. Os números são impressionantes. O produto sendo contrabandeado, ele está sempre relacionado diretamente à diferença de preço praticada no Paraguai com a diferença praticada no Brasil. Com a
Polícia Militar Rodoviária, situação parecida. No vídeo gravado, é possível ver no interior do veículo, com placas de Foz do Iguaçu, no Paraná, centenas de embalagens de defensivos agrícolas. Esse caminhão ganhou até um fundo falso para transportar o produto químico. Só nos últimos 2 anos, a PMR apreendeu cerca de 12 toneladas de agrotóxicos, número bem maior do que nos anos anteriores. Número bem superior aos demais anos e até mesmo às demais forças. A Polícia Militar Rodoviária atua prevenindo e reprimindo os delitos transfronteiriços. E um deles é o contrabando de agrotóxico. De acordo com um levantamento feito pela Segurança Pública do Estado, grande parte das cargas apreendidas tinha como destino os estados de Goiás e Mato Grosso, sem contar que uma parte ficaria aqui no Mato Grosso do Sul. Os 3 estados estão entre os 5 maiores produtores de soja e milho do Brasil. Além de ser um crime fiscal, já que o produto entra em território brasileiro sem pagamento de imposto, também é um risco para a saúde pública. Esses materiais não foram fiscalizados pelos órgãos de regulação. Nós não temos confiabilidade nesse material. Grande parte desse material são oriundos da China e entram pelo Paraguai. Com a colheita ocorrendo em quase todas as regiões, tem mais melancia para vender do que o normal. Tanto que as cotações da fruta registraram queda nos últimos dias. As atividades de colheita de melancia seguem a todo vapor nas regiões de Marília, Oscar Bressani e Itápolis, em São Paulo, assim também como na Bahia, na cidade de Teixeira Freias. Segundo informações do HF Brasil, o volume de frutas destas regiões, juntamente com as melancias goianas, tem pressionado os preços da fruta. Ou seja, tem mais melancia que o normal para ser vendida no atacado. Na semana passada, em Uruana, Goiás, a graúda teve uma média de 48 centavos o quilo. Esse valor representa uma baixa de quase 4% em relação à semana anterior. Já na Ceagesp, a melancia do mesmo tamanho foi comercializada a R$ 1,30 o quilo. O valor não sofreu alterações. Muitos produtores rurais sofrem com o início das chuvas. É que em vários lugares ela vem acompanhada com um velho conhecido, a falta de energia. É o caso do seu Amauri, que já está contabilizando as perdas com as recentes chuvas na região de Irenópolis, em Goiás. O Amauri tem uma pequena terra de 4 hectares e é daqui que tira o sustento da família. Ele decidiu investir num pomar. Ele cultiva cerca de 300 pés de cajamanga e 450 de amora. E tem também laranja e maracujá. Com essas frutas, produz polpas que são vendidas em Pirenópolis. Mas toda vez que chega na época da chuva, o produtor enfrenta um problema: as frequentes quedas de energia. Dessa vez, chegou a ficar quase 60 horas sem luz. E não foi por falta de ligar para avisar a Enel, não. Ele anotou todos os protocolos, cerca de 20 ligações. Eles falam que vai vir o mais rápido possível, que já tem uma equipe no caminho, mas nunca vem, né? Abuso, né? Um trem desse, né? Como trabalha com a produção de polpas de frutas, a Amauri depende de energia para tudo, desde o liquidificador até a câmara fria. As amoras derreteram, as polpas que precisavam estar congeladas estão líquidas e não prestam mais. Amauri, essa aqui é a câmara fria da sua propriedade, né? Isso. Para você ter uma ideia, gente, vou tentar entrar aqui, mas está abarrotada de produtos. Aqui tem amora, tem morango. Deixa eu ver como que tá aqui, que não tá tendo energia. Olha só, morango tá descongelando, tá bem mole mesmo. Qual a quantidade, Amauri, de frutas congeladas que você tem aqui dentro? Olha, a amora tem mais de 1 tonelada. Agora, polpa tem uns 800 quilos por aí. Sem energia? Sem energia. Perde tudo. Perde tudo, né? Vai esmolecendo. Prejuízo grande. Passa dos 30, né? 30 mil reais. E quando a energia voltar, se os produtos estiverem bem descongelados, eles não podem ser comercializados, né? Perde a qualidade, né? Perde a qualidade. A amora mesmo, você vender no supermercado, ela tem que estar balançando igual um cascai, né? Uma pedrinha, né? Fazendo barulho. Se tiver daquele jeito do morango, não serve para o supermercado.
Em nota, a Enel, distribuidora de energia, informou que o problema na fazenda do seu Amauri foi provocado pela queda de um raio. Disse ainda que segue uma resolução da ANEEL que determina que o cliente deve ser indenizado quando tem equipamentos elétricos danificados. Isso nos casos em que fique comprovada a responsabilidade da distribuidora. O valor da soja pago ao produtor subiu quase 90% no mês passado. Esse é um número comparativo com o mesmo período de 2019. Além da boa demanda, o dólar também influenciou bastante nessa alta. Entenda. A temporada brasileira 2020-2021 avança com preços médios da soja operando em níveis recordes em algumas regiões. O valor da soja pago ao produtor subiu 88% no mês passado, em comparação ao mesmo período do ano de 2019. E o de negócios entre empresas subiu em torno de 94% na mesma comparação. Pesquisadores indicam que a sustentação inicial veio das firmes demandas, tanto interna quanto externa, além da forte valorização do dólar frente ao real, o que tornou a exportação bem atrativa para o setor. Com o fluxo crescente de embarques, os estoques domésticos estão baixos. Colaboradores indicam que os trabalhos do semeio da atual safra ainda ocorrem em ritmo lento e isso tem gerado incertezas quanto ao volume a ser colhido, ao mesmo tempo em que as vendas antecipadas desta temporada estão em ritmo acelerado. Com isso, vendedores seguem resistentes em fechar novos negócios, seja envolvendo o grão da safra 2019-2020 ou da nova safra. De acordo com os dados da Fretebras, a oferta de fretes cresceu 85% no terceiro trimestre desse ano. O aumento é em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o relatório, os setores que tiveram as maiores altas foram o da construção, com 116%, o do agronegócio, com 84%, e o dos industrializados, com 79%. Os bons números mostram que o setor está em um bom ritmo de recuperação, mesmo em meio à pandemia. Apesar da alta nos preços, a produção de banana nanica ficou abaixo do esperado no decorrer deste ano. Segundo agentes do setor, questões climáticas como o ciclone no norte de Santa Catarina que levaram a essa baixa produção. Na parcial deste ano, de janeiro a outubro, o preço médio da caixa de 22 quilos da banana nanica, comercializada na Ceagesp, ficou em R$ 37,45. Esse valor é 9% superior ao mesmo período de 2019. De acordo com informações da equipe do Hortifruti CPEA, apesar da pandemia ter afetado o funcionamento de pequenos comércios, restaurantes e feiras, importantes compradores da fruta no entreposto continuaram comprando controladamente no decorrer deste ano. Agentes do setor relatam que o único problema da produção foi a questão climática, vista que o ano começou com seca nas regiões produtoras, sendo que no norte catarinense ainda ocorreu a passagem de um ciclone meses depois. Portanto, a produção deste ano não apresentou o volume esperado. Para os próximos meses, a tendência é de que os valores sigam em alta, devido à baixa oferta e à retomada gradual das atividades. Muitos agricultores têm optado pela cultura do tomate cereja, que é mais fácil de ser produzido. Cultivado em estufa, o tomatinho tem várias facilidades, como a irrigação e a agilidade na maturação. A repórter Lorena Gomes foi ver de perto como funcionam esses processos dentro da estufa. Dá só uma olhada. Estamos na zona rural de Anápolis, eu estou aqui numa estufa que tem 1000 pés de tomate cereja. Eles foram plantados há cerca de 2 meses. E olha como é que eles estão. Daqui a poucos dias aqui estão prontos para a colheita. Não tem só essa estufa, não, tem mais outra estufa, no total são 2000 pés. Mas eles estão aí em fases diferentes. Quem vai explicar pra gente é a Antônia Lúcia, que comanda toda essa propriedade aqui, que é uma cultura familiar, né, Antônia? É, então... Aqui, essa estufa aqui, nós estamos com ela com 2 meses que nós plantamos. Olha aqui como é que já a produção, ela aqui está bem zeladinha, nós estamos tratando ela o mais que a gente podemos sem veneno, sem não tem nada, agrotóxico nenhum, né? Sem nenhum inseticida, a gente está tentando manter ela e
daqui 15 dias a gente já começa a colher, né? E é interessante que você falando daqui a 15 dias mesmo, porque olha só como é rápido, gente. A gente vê aqui entre um fruto e outro. Olha, esse aqui já caiu. Não, pode pegar. Entre um fruto e outro, a gente vê que eles já vão ficando vermelhos, né? É muito rápido, né, Antônia? É, muito rápido. E como é a questão da irrigação, Antônia? A irrigação é a fértil, né? Isso aqui vem na mangueirinha, no gotejo, que a gente fala gotejamento. Aí vem a gente liga lá a bomba, através de uma bombinha, ela bombeia lá na caixa d'água e joga a água que fica gotejando. Gasta muito pouca água, muito pouco. Nessa estufa aqui não cai água da chuva? Não. Chegando aqui na segunda estufa aqui da Antônia, que a gente já vê uma situação diferente. Aqui tem um pouco mais, aqui são 1.500 pés de tomate cereja e olha só como é que tá a situação diferente aqui. A gente falou que eles crescem bastante e olha o que é que precisa fazer com o pé. Vai descendo, tem toda uma tecnologia para poder fazer isso aqui. Vocês vão perceber por esse galho aqui, olha só. Esse aqui já vai descendo e vai colocando ele aqui embaixo. E isso acontece com todos os outros, né, Antônia? Tem que descer mesmo. Essas aqui já estão plantadas há quanto tempo? Esse aqui nós já estamos com ele 5 meses plantado e já estamos fizemos bastante colheita nele. É isso que a gente percebe a diferença de 2 meses, né? O outro eram 2 meses e ele estava ainda crescendo um pouquinho. E aí poucos meses depois ele já fica bem grande, assim, com muitos frutos. Aqui já tiveram várias colheitas, né? Já tivemos, nem sei quantas colheitas a gente fizemos aqui. E esse processo ele vai até quando, Antônia? De ter que descer todo o galho da árvore, como é que faz? A gente consegue manter ele até 8 meses. Quando dá 8 meses, ele já começa a produção já diminuir. O tomate já começa a ficar pequeno, a produção já começa a diminuir, aí já é a hora de parar, né? E nessa parte dessa estufa aqui tem a outra fase, né, Antônia? Aqui vocês agora estão naquela fase toda de troca. Já plantaram aqui alguma coisa? Sim, aqui já, esse tomate que você está vendo aqui, as galhas no chão, esse aqui já foi plantado. Nós colhemos 8 meses, aí chegou a fase dele já começar a ficar fraquinho, os tomates, a produção já diminuindo o tamanho, aí já é a hora de retirar. Aí a retirada a gente tem que cortar todos os galhos. Que é um trabalho enorme também, porque nessa altura eles já estão enormes, já estão enormes, aí tem que retirar esses galhos velhos, tudo. Aí vem a fase de troca da terra, porque isso aqui é um substrato, né, que a gente coloca aqui. Temos que trocar toda essa terra aqui, tirar ela, trocar por uma nova e lavar esses baldinhos, esterilizar ele, né, fazer a limpeza geral, para evitar bactérias, algumas ovinhos de lagarta que fica entre os baldinhos. Aí a gente dá aquela limpeza e coloca aqui de novo. E tá dando certo mesmo. A Antônia nunca vendeu tanto como nessas últimas colheitas. O tomate está em alta. Bom para o produtor, já que o preço subiu, mas a demanda continua. Nós tivemos uma demanda muito grande em relação aqui no nosso entreposto, porque nós abastecemos todos o centro-norte. E nós tivemos uma demanda do sul e do sudeste também, que veio aqui buscar o nosso tomate, que a produção deles lá está em baixa. Nós tivemos um preço estabilizado aí em torno de 50 dias e agora houve um acréscimo até sustentável, de 50%. Então, hoje o tomate estava na faixa de R$60, 50, R$60, hoje ele vai consumir daí a R$90 a caixa. Muito bacana, né? E olha, falando em tomate, os preços do tomate tipo salada subiram na Ceagesp. Em Belo Horizonte, capital mineira, a alta foi de 19%, enquanto que em São Paulo chega a 30%. A gente explica os motivos.
Os preços do tomate registraram alta na semana passada em todas as principais centrais de distribuição do país. Em São Paulo, a caixa foi negociada a R$ 96,22. Esse valor é 30% superior aos preços cobrados uma semana antes. No Rio de Janeiro, a alta chega a 17%, enquanto que em Belo Horizonte, capital mineira, a alta é de pouco mais de 19%. Segundo a equipe do Hortifruti CPEA, as cotações sofreram oscilações na semana passada. Começou alta, caiu, mas voltou a subir na quinta-feira devido à baixa oferta do tomate no atacado. E também tem outro fator interessante, a baixa qualidade da fruta. Algumas cargas recebidas no atacado continuam com diversos tomates manchados, culpa das chuvas ocorridas em algumas regiões produtoras, fator que limitou ainda mais a oferta no mercado interno. Os produtores de banana da região norte do estado de Santa Catarina ainda não se recuperaram depois da passagem do ciclone Bomba em junho deste ano. Mas já fizeram replantio e agora trabalham com a esperança de superar os prejuízos com a safra de 2021. A preocupação é de que, com o aumento da oferta, o preço da fruta diminua. Por aqui, a regra é erguer a cabeça e trabalhar. Lindomar já começou o replantio das bananeiras. A produção, que era promissora, foi danificada pelo ciclone Bomba no final de junho. Agora a meta é cuidar das plantas e torcer por uma nova boa colheita em 2021. Em torno de 80% da minha safra foi, e em reais não dá para calcular, O pior problema foi que arrancou tudo, Quando é que só quebra a planta, aí a recuperação é bem mais rápida, O resultado depende também da chuva nos próximos meses, já que o solo recebeu adubação. A água poderá fazer com que a planta absorva mais os nutrientes. Seu Lindomar não foi o único. Em Corupá, a cidade que leva o título da banana mais doce do Brasil, os prejuízos foram amargos. Foi em torno de 52% a 53% de prejuízo, que a gente tem nas lavouras. Uma estimativa aí que a gente considera alta. A gente sabe que tem propriedades dentro do município que sofreu com 70%, 80% e até 90%. A gente sabe em outros municípios também. Mas não somente dentro da área produtora, A gente também teve problemas com galpões, com maquinários agrícolas, com automóveis, com casas. O produtor tem o instinto guerreiro, de produzir, intrínseco à pessoa deles, então eles já boa parte já foi replantada, A bananeira que foi replantada agora pode levar até 1 ano e meio para dar frutos, mas a expectativa é que dentro de 1 ano uma boa colheita aconteça. Difícil é prever agora como que o preço pago ao produtor se comportará no mercado. Como o produtor está replantando, e está reconduzindo o bananal, a gente acredita que nessa mesma época, no segundo semestre do ano que vem, há uma chance maior de uma concentração desses cachos que estão sendo produzidos. Então, pode ocorrer dessa concentração de fruta ter naquele período preço mais baixo. Quanto maior a oferta, menor o preço. O preço da próxima safra da banana também pode ser influenciado pelo clima. A seca, por exemplo, pode atrasar o desenvolvimento da planta e, consequentemente, evitar uma super safra. Em Corupá, dos 600 produtores da fruta, 400 são filiados à Associação dos Bananicultores. 87% da produção no município é da banana nanica e 13% da prata. As exportações de carne suína in natura tiveram um salto de quase 2% em outubro e ultrapassa os 20% quando comparamos com o mesmo período de 2019. As cotações do suíno vivo e dos cortes seguem em alta em todas as regiões produtoras pelo país. No mercado independente de suínos, as valorizações mais intensas são observadas nas regiões sul do país, enquanto muitas praças no sudeste permanecem sem alterações nos preços. De acordo com pesquisadores, as exportações em ritmo aquecido em outubro limitaram a disponibilidade da proteína no mercado interno e, consequentemente, elevaram os preços domésticos. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, no mês passado, o Brasil exportou 77 mil toneladas de carne suína in natura.
volume 1,8% acima dos números registrados um mês antes e 23% a mais que o mesmo período do ano passado. No acumulado do mês passado, os preços do algodão em pluma subiram 25%. Essa é a alta mais significativa desde agosto de 2010. Os valores do algodão em pluma, com pagamento em 8 dias, subiram 25% no acumulado de outubro, fechando a R$ 4,05 a libra-peso. Esse foi o avanço mensal, de acordo com o CPEA, mais intenso desde agosto de 2010. Segundo a equipe, com vendedores priorizando os embarques da pluma e o fechamento de novos negócios para exportação, compradores brasileiros com interesse imediato precisaram elevar com certa frequência os valores para conseguir adquirir novos lotes. Em alguns casos, compradores até cederam na qualidade. Tradings também estiveram ativas no mercado doméstico, especialmente na segunda metade de outubro, e as fábricas puderam se abastecer, mesmo que para o curto prazo, havendo melhora na comercialização neste período. A Universidade Federal da Fronteira Sul, em Chapecó, Santa Catarina, está coordenando uma pesquisa com outras universidades. O foco é a ação dos agrotóxicos no solo e a influência que o aquecimento global e a estiagem podem ter na degradação da matéria-prima depois da absorção dos produtos. O trabalho, desenvolvido por 2 profissionais que estão em especialização e coordenado por um professor da universidade, é feito todo em laboratório. A partir de 3 amostras, sendo uma de solo artificial à base de areia, fibra de coco e caulim, outro mais arenoso, característico do litoral catarinense, e o terceiro argiloso, comum no Grande Oeste, a equipe busca entender como ocorre a ação dos agrotóxicos em diferentes tipos de temperatura e condição de clima. O material coletado é de mata virgem e a observação leva em conta o desenvolvimento de 2 espécies que são verdadeiros representantes da fauna do solo, as minhocas e os colêmbulos, após a adição de produtos em seu habitat. As minhocas, a gente tem considerado elas como engenheiros do ecossistema. Elas têm um trabalho formidável no solo, tem com muitas contribuições aí para manutenção da matéria orgânica, enfim, diversos serviços que elas prestam. E também têm sido reconhecidas como um modelo de indicadores de qualidade do solo. Inclusive, muitos agricultores utilizam a minhoca, mesmo sem utilizar essa lógica de bioindicador. Onde tem solo com minhoca, quer dizer que é um solo bom. E onde o solo não tem muita minhoca, os agricultores já começam a ficar atentos. Então, ela, mesmo para quem não trabalha com essa área de pesquisa, ela serve como um bom indicador de qualidade dos solos. Felipe, que é engenheiro ambiental e aluno de doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina, explica que as primeiras análises realizadas avaliando a variação de temperatura mostram que quanto maior o calor, maiores são os efeitos nocivos dos agrotóxicos no solo. Uma das coisas que a gente percebeu, com os resultados desse estudo, foi que as mudanças climáticas provavelmente estão ocorrendo numa velocidade muito mais elevada do que o tempo necessário para os organismos se adaptarem a isso. E isso acaba se refletindo nos resultados que a gente encontrou na toxicidade do agrotóxico, que é mais acentuada nos cenários de maior temperatura, que são os cenários que a gente simula de mudanças climáticas. Já esta mestre em ciências do solo avaliou o impacto dos produtos na terra quando o volume de chuvas é baixo ou diante de forte estiagem. Quando existem chuvas em níveis favoráveis, os agrotóxicos são melhor absorvidos. Porém, sem umidade, a ação fica concentrada no terreno seco, atingindo ainda mais organismos vivos, responsáveis pelo equilíbrio do ecossistema. A médio e longo prazo, esses estudos devem auxiliar órgãos ambientais a estabelecerem novas políticas de utilização e controle com relação ao solo. Algo que já é feito há mais de 10 anos por estados americanos e também em países da Europa, que acabam percebendo, através de projetos multilaboratoriais que envolvem as universidades, a relação que existe entre o aquecimento global e a utilização de fungicidas e pesticidas. Nas nossas investigações, ao longo dos nossos experimentos, nós avaliamos então que, dependendo do tipo de solo, a redução da umidade do solo causada pelas mudanças climáticas pode potenciar o efeito tóxico dos pesticidas para esses organismos que são tão importantes por conta dos serviços ecossistêmicos que prestam no solo. Alguns produtores têm retomado os trabalhos de colheita da mandioca. O motivo está na necessidade em liberar áreas para novos plantios.
Mesmo com o retorno das chuvas em boa parte das regiões produtoras de mandioca na semana passada, apenas produtores com interesse em liberar áreas retomaram a colheita. Muitos desses colaboradores diminuíram as entregas em razão da menor rentabilidade, que tem sido cada vez mais afetada pelo rendimento de amido. Assim, essa menor oferta limitou as quedas nos valores do produto. No final do mês de outubro, o valor médio da tonelada da mandioca foi de R$ 491,73, uma baixa de 1,7% frente à média do período anterior. As vinícolas têm se tornado uma ótima oportunidade de negócio no Brasil. E não só pela produção da fruta, e sim pela visitação. Pelo menos é o que garante o empresário do interior de Goiás. Veja agora na reportagem de Lorena Gomes. Uma experiência diferente. Esse é o objetivo desse parque de ecoturismo aqui em Corumbá de Goiás, que já é conhecido por várias belezas naturais como cachoeiras, tem atividade também de aventura como tirolesa. Agora eles estão apostando também, olha só, nesse vinhedo de quase 3 hectares aqui em Corumbá de Goiás. Essas uvas que vocês estão vendo aí, a uva Isabel, é o tipo dela, uva de mesa, que a gente come bastante, né? Eu vou falar aqui com o João Pedro Ludovico, que faz parte da família de fundadores aqui desse parque de ecoturismo. João Pedro, essa é uma nova aposta de vocês que na realidade já começou tem um ano por aí, né? Exato. Lorena, então, agora a gente está apostando nessa questão do enoturismo, né? O nosso parque, ele já trabalhava com essa questão do turismo de aventura e turismo de natureza. Hoje aqui dentro são mais 7 cachoeiras, né? E agora a gente está vindo para agregar uma experiência diferente ao nosso consumidor e atingir também um novo público, né? Esse cachinho aqui que está na minha mão, ele é de que tipo de uva? Ele é de uma uva Syrah. Esse aí, no caso, é um cachinho que, como a colheita já foi feita, né? Ele foi deixado para trás exatamente por não estar tão maduro, né? Aqui a gente pode ver as uvas Isabel, que vão ser parte da produção de suco, que a gente vai produzir aqui dentro da família. Essa aqui, ela deve ser colhida daqui a quanto tempo ainda, João? Essa uva é para ser colhida agora no final de novembro. Entendi. Então isso aí é uva de mesa, é aquela que a gente compra no supermercado e come. Então, essa uva, na verdade, ela está sendo plantada aqui para ser feito um blend com a uva Cora, né? Que é uma uva que vai ser usada para fazer o suco. Aqui, desse lado aqui, essas uvas que são suspensas, são uvas de suco. E ali do outro lado, a gente tem uma variedade de 3 uvas viníferas. Tem a área das uvas suspensas e tem também essa área aqui, que a gente está... Em que tipo de uva, Então, João? aqui nessa área estão as uvas viníferas, né? E a gente tem uma variedade de 3 tipos de uva. Onde a gente está aqui são as uvas Syrah, que já foram inclusive colhidas, né? E agora vai ser feita a poda para a próxima safra, que tem uma produtividade muito maior. Um pouquinho mais aqui para cima, a gente já tem as uvas Barbera e Grenache, que elas daí estão com a expectativa de serem colhidas para meado de agosto, por aí. A geração de emprego na propriedade foi boa para o seu Manuel. Ele já trabalhava aqui como serviços gerais, mas com a plantação de uva, migrou para essa área e se transformou num especialista no cultivo. Para mim, eu achei bom. E é uma oportunidade para mim e para outras pessoas que estão chegando também, né? Para a região, porque, igual, é um lugar pequeno, você consegue fazer muitas produtividades. Os preços da laranja começaram o mês de novembro com uma alta de 10%. E o motivo? A falta de chuva nas regiões produtoras. Os preços da laranja continuam em alta neste início de novembro. A média da parcial do mês já está em R$ 42,63 a caixa de 40 quilos, 10% acima do observado em outubro. De acordo com pesquisadores do CPEA, tudo indica que os preços devem se manter firmes no decorrer deste mês, tendo em vista que o volume de chuvas está bem abaixo do esperado para essa época do ano. E os produtores estão em estado de alerta, já que essa falta de chuva pode refletir negativamente na qualidade dos frutos que ainda estão por vir. Os preços do açúcar continuam na casa dos R$ 100. Esse registro vem ocorrendo desde o fim do mês passado. E as exportações podem ser um dos fatores determinantes para essa alta. O indicador CPEA-Exalc do açúcar cristal vem fechando na casa dos R$ 100 desde o final de outubro. De acordo com pesquisadores do setor, essa alta está atrelada às exportações aquecidas ao longo do ano, o que tem limitado a disponibilidade doméstica do produto. Esse cenário é verificado mesmo com a maior produção de açúcar na atual safra 2020 e 2021.
Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, de janeiro a setembro deste ano, o Brasil exportou pouco mais de 21 milhões de toneladas, 68% a mais que o mesmo período do ano passado. A segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa pretende imunizar 70 milhões de bovinos e bubalinos com até 2 anos de idade. E os pecuaristas precisam estar atentos aos prazos. Quem traz as informações é a repórter Paula Trindade. A segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa pretende imunizar 70 milhões de bovinos e bubalinos com até 2 anos de idade. O Núcleo de Defesa Agropecuária estima que 40% do rebanho dos municípios de Campos e São João da Barra, no norte do estado do Rio, sejam vacinados. É sempre importante vacinarmos contra a febre aftosa, né? O Brasil está se preparando, alguns estados já fizeram, a retirar a vacina. Então, o estado do Rio e outros estados do Circuito 4, nós estamos nos preparando para tirar a vacina, talvez ano que vem, em dezembro. E no estado todo, a perspectiva é que se vacina 850 mil cabeças. E entre Campos e São João da Barra, 120 mil cabeças. E essa campanha de novembro é vacinados animais até 24 meses. Devido à pandemia do novo coronavírus, o núcleo está fechado ao atendimento presencial, realizando apenas trabalhos internos. O produtor rural deve obter a declaração de vacinação nas lojas credenciadas e preenchê-la corretamente. A entrega é online. O produtor tem que ir à sua loja, compra a sua vacina, pega a sua declaração, preenche junto com a nota fiscal, manda para o zap do nosso telefone, entendeu? E nós recebemos, digitamos e fecha o círculo da compra, da aplicação e da entrega da declaração de vacina no Núcleo de Defesa Agropecuária de Campos e outros estados. As vacinas devem ser adquiridas somente nas revendas autorizadas. O proprietário desta loja explica como deve ser o armazenamento correto do medicamento. Nós, para armazenarmos as vacinas, nós temos que ser credenciado, vistoriado pelo veterinário do Ministério da Agricultura. Tem que ter um termômetro que a temperatura seja entre 0 e 8 graus e sempre sair com isopor com gelo. A vacinação segue até o dia 30 de novembro. Na primeira etapa, realizada este ano, 25 mil doses foram vendidas só aqui nesta loja especializada. Profissionais do ramo acreditam que haverá uma redução neste número, já que esta etapa é voltada somente para animais mais jovens. A venda dessa campanha ela é menor porque são vacinados só os animais jovens, de 0 a 24 meses. Então não é o rebanho total. A forte onda de calor registrada no mês passado influenciou diretamente a oferta de ovos no mercado e, claro, refletiu nos valores de toda a produção. Com a menor disponibilidade, o preço do ovo tipo extra e jumbo disparou. As altas temperaturas registradas recentemente afetaram a produção de ovos. Tanto que agora a oferta de ovos menores aumentou em relação aos ovos tipo extra e jumbo. Segundo pesquisadores do CPEA, com a menor disponibilidade, os valores dos ovos tipo extra se elevaram no mês de outubro. Além do efeito imediato no tamanho dos produtos, o forte calor também resultou na mortalidade de muitas poedeiras. Agentes do setor indicam que milhares de galinhas morreram devido a altas temperaturas, principalmente durante a primeira quinzena do mês, o que tende a reduzir a produção e gerar reflexos ao setor, tanto no curto quanto no médio prazo. Os preços da carne bovina não param de subir. Só em outubro, os cortes tiveram um aumento de quase 5%. A valorização do dólar é um dos fatores que impulsionam essas altas. E, segundo especialistas, a tendência é de mais aumentos agora, nessa reta de fim de ano. Quanto está o bife que o brasileiro tanto gosta, hein? Muito caro. Tá caríssimo. O consumidor reclama daquilo que os números provam. Em setembro, a carne bovina subiu cerca de 4,5%. No mês passado, mais uma alta de quase 5%.
Dona Edna diz que fica surpresa cada vez que vem às compras. Compra 1 quilo de carne, R$40, 30 não tem condições. O levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas mostra quais foram os cortes que mais ficaram caros. A famosa picanha, patinho, filé mignon e alcatra. A explicação para o aumento está principalmente na alta do dólar. Como eu tenho o câmbio muito desvalorizado, né, ou seja, o real muito desvalorizado em relação à moeda norte-americana, isso traz competitividade para que os frigoríficos deem preferência às exportações. O consumo interno também aumentou com o dinheiro do auxílio emergencial. Mais gente comprando carne, o preço sobe. Lei da oferta e da procura. Os especialistas explicam ainda que está mais caro criar o gado. É que os principais componentes da ração, como o milho e a soja, também são negociados em dólar. E o consumidor sente essa alta aqui no balcão. A estratégia deste supermercado em São Paulo tem sido diminuir a margem de lucro. Resta saber até quando. O nosso fornecedor comunicou que terá mais aumento na próxima entrega. Então a carne vem subindo bem e não tem mais como segurar. É bom pensar em alternativas. A alta deve continuar. No final do ano, o consumo de carne aumenta. E como a demanda está muito alta, possivelmente esses preços vão subir. Os valores da saca de arroz continuam subindo. No mês passado, os indicadores registraram uma alta de quase 1% em relação a setembro. Só na última semana do mês, os indicadores tiveram uma leve queda. Os valores da saca de arroz encerraram o mês de outubro em alta. A média do indicador do arroz Exalc Senar Rio Grande do Sul, com pagamento à vista, subiu 0,95% em relação a setembro, fechando a R$ 105,38 a saca de 50 quilos. Na última semana do mês passado, compradores mostraram interesse nas aquisições para repor estoques, ainda atentos à possibilidade de importação a preços competitivos, enquanto vendedores também estiveram dispostos a negociar, mas a valores firmes. Com este cenário, o indicador registrou uma ligeira queda de 0,7% nos últimos dias de outubro, com a saca sendo negociada a R$ 104,39. Sabe aquela expressão, a vaca foi pro brejo? Pois é, tem animal que leva ao pé da letra, viu? É o caso da Nina, uma vaca bem aventureira, só que em vez de brejo, ela ficou presa em cima do telhado. A Nina, uma novilha que é muito levada e ganhou até fama de vaca voadora. Isso porque ela foi parar em cima do telhado de um rancho. Ela pode ter vindo de cima, né, correndo como ela estava, né, no período fértil, e eles ficam um pouco agitados, né? E como a vizinha estava trabalhando no rancho, com as outras criações deles também ali, ela se jogou em cima, não sei qual foi a aventura dela que ela queria fazer. Quem chamou seu Valdecir foi a vizinha Sandra, que estava dentro do rancho quando a vaca começou a caminhar pelas telhas. Estava ali fora, comecei a dizer para mim, o que foi? Ele disse, vai que o rancho vai descer tudo. Olhei para cima, uma vaca olhando do telhado. Aí eu não sabia nem o que fazer, na verdade, né? Os bombeiros foram chamados para resgatar o animal e ela precisou ser sedada para evitar que se machucasse ainda mais. O telhado já foi consertado, mas a cena será difícil de esquecer. A Nina está com 1 ano e 8 meses e desde que nasceu sempre foi muito arisca. O que ninguém esperava é que ela conseguisse pular esta cerca de arame farpado que tem quase 2 metros de altura. Mas a novilha está no período fértil pela primeira vez, o que pode ser a explicação para esta aventura. A gente sempre diz, né, que animal no cio ninguém segura. Água morra abaixo e fogo morra acima e animal no cio não tem o que segure. Então ela foi atrás do macho, né? Como o Valdecir tinha relatado, ele já tinha colocado o macho entre as vacas deles e ela provavelmente não tinha pegado cria, né? Isso que fez ela entrar no cio novamente e ir atrás do macho. Felizmente a Nina está bem, ainda com alguns machucados, mas já interagindo com os outros animais que vivem no sítio. A história de vaca voadora foi invenção dos internautas, mas aventureira, com certeza ela é.
Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Até a próxima. Tchau.